Olha só, a gente tem acompanhado aí excesso de chuvas nessa região, também temos a friagem chegando, que você comentou que faria uma observação, né? O que os produtores podem esperar, Estael? A gente já vê no mapa aqui de hoje, esse aqui é o mapa de segunda-feira, essa diferença de escala de cores aqui identifica no amarelo, onde a temperatura é alta, dentro do padrão esperado para essa região mais tropical, mas a gente vê esses tons de verde aqui no Acre, Rondônia e sul do Amazonas, que já indica a chegada desse ar mais gelado, mais frio. Eu vi os dados dessas áreas, a temperatura baixou para 14 graus, realmente uma queda muito significativa, que as pessoas dessa região não estão acostumadas, é muito frio para os padrões dessa região. Então, hoje, esses municípios ficaram aí com 13, 14 graus. Para amanhã, ainda tem um pouco de frio, não tem menor possibilidade de água, é claro, não tem nada a ver com esses fenômenos, mas sim o padrão de temperatura normal dessa região com esse declínio acentuado de temperatura. E para amanhã, por exemplo, a gente fica aí com uma condição de temperatura ainda nesse patamar de 15, 14 graus. Aqui a gente tem na região de Vilhena, a gente tem aqui em Colorado do Oeste, Cerejeiras, esse padrão de temperatura baixo. Na quarta-feira, a tendência já é, olha, vejo como perde força já esse ar mais gelado. Aqui na região de Rio Branco, ainda 16, 18 graus é a previsão de temperatura. E da quinta-feira, então, o ar gelado vai perdendo força e voltamos à normalidade do norte do Brasil. Então, é mais hoje, amanhã e ainda a quarta-feira em alguns municípios, a influência desse ar mais gelado, Michele. Perfeito. E com relação à chuva, a gente consegue ter uma ideia, assim, como é que vai ficar a distribuição de chuvas nessa região? Olha, o padrão dessa época do ano é de se esperar a chuva mais ao norte, então a gente vê ali Amazonas, Roraima, por vezes o Amapá e o norte do Pará. Hoje tem possibilidade de chuva forte lá em Roraima, inclusive ali na região da capital, em Boa Vista, algumas partes aqui ao norte de Manaus e também na região metropolitana de Belém. Quando a gente olha para amanhã, olha toda essa área que chama muito atenção, porque os volumes são excessivos, acumulados aqui na faixa, a gente olha aqui na escala esquerda, na faixa de 150 milímetros em 24 horas. Isso aqui é chuva de 24 horas. Eu vou dar um zoom aqui para a gente passar o mouse aqui em cima. Olha aqui, ó, tem uma faixa aqui que vai até 125, 50, 150, e essa aqui acima de 150 em Maraã, Fonte Boa, nome dos municípios aqui. Novo Airão também está dentro dessa área de volumes excessivos. Manaus, aqui ao sul de Manaus, entre Manaus e Altazes, em Iranduba, também tem uma área de volumes muito altos de precipitação. Então, a gente tem Toparitins aqui, toda essa faixa na região do Amazonas, com muita chuva, e também no Amapá. E vejam que aqui no Pará a chuva desce um pouquinho mais para o centro-sul, que não vinha acontecendo, mas com baixos acumulados. Tocantins, praticamente a semana inteira, sem condições de chuva, que aparece uma garoa, mas não passa muito disso, e a chuva fica realmente com volumes excessivos na terça, na quarta e na quinta-feira, já diminuindo a área sobre a região do Amazonas. Então, essa é uma área que a gente pode ouvir falar de transtornos nessa semana devido ao excesso de chuva. Atenção para o Amapá também, e nessa região no entorno da região metropolitana, um pouco ao sul de Belém, que já na semana passada vinha registrando chuva e segue nessa semana. Agora, Acre, Rondônia, e Tocantins e o extremo sul do Pará, praticamente sem chuva a semana inteira, ou seja, as condições típicas de inverno se instalando realmente no norte do Brasil, Michele.